E é isso, vamos falar de política. A Bíblia, ela não é um livro de política, mas em tudo que ela fala, em qualquer tema que ela entra, ela é exata. Até mesmo na ciência, ela anda de mãos dadas com a ciência. Então, em política, a gente vai falar um pouco, começando de Adão e Eva, porque a Bíblia ela fala de política do começo ao fim. Então, vamos começar aqui. O que aconteceu aqui com Adão e Eva não foi algo simples, foi um pecado que estava em jogo o reinado de Deus. Satanás viu que tinha uma oportunidade. Por que essa oportunidade? Quando Deus fez os anjos, ficou uma questão em aberto, uma lacuna, e Satanás se aproveitou dessa lacuna. Mas que lacuna é essa? O direito de questionar o governo dele. Porém, Deus jamais ia achar que uma criatura dele ia fazer isso com ele. Ele esperava que todos fossem gratos por ter vida, por ter um lugar lindo e maravilhoso, muitas frutas, muitas coisas boas, porque Deus só fez o bem. Mas não, ele usou essa lacuna para poder roubar o governo de Deus. E foi isso que ele fez. Ele juntou eleitores e formou um partido. Ele chamou Adão e Eva, ele fez aqui, tá vendo? Ele fez eles pecarem e se juntar ao governo dele, de Satanás, abandonando Deus. Deus ele escolheu apenas uma árvore, simbolizando o reinado dele sobre esse local todo que ele fez maravilhoso, a autoridade dele. E ele não pediu muita coisa para Adão e Eva, ele pediu somente três coisas. Olha, se reproduzam, cuida da terra e dos animais. Somente isso, Deus pediu somente isso. Mesmo assim, eles não ficaram satisfeitos. Acabaram fazendo coisa errada e partiram para o lado de Satanás. E Satanás passou a governar eles. Até nos dias de hoje é Satanás que está governando tudo, tudo. Então Deus os expulsou eles do jardim e saiu os três de mãos dadas, né, sem nada, né, achando que ia conseguir muitas coisas. E aí Satanás começou a formar os reinos, a esquerda mundial aqui na Terra, enquanto lá no céu ficou sem rei, porque ele roubou o governo. Ele roubou o direito de Deus governar. Mas Deus era o Deus Todo-Poderoso que sustentava toda a vida, tudo. Mas aí ele se retirou, né? Porque não podia ficar dois governando ao mesmo tempo. Então Deus se retirou e deixou Satanás e os homens se virar aí sozinhos. Então vocês sabem por que, que hoje em dia existem os sofrimentos? Muitos ateus e outras pessoas dizem assim: ah, Deus fez tudo, mas tem o sofrimento por culpa dele, porque ele não olha, ele não cuida. Mas Deus ele não está governando, porque ele perdeu as eleições aqui no Jardim do Éden. Ele perdeu Adão e Eva e ainda teve Satanás ainda que aumentou, ou seja, ele perdeu de 10-0 aí para Satanás. Então ele não está governando no céu e não está governando aqui na Terra. Porque se ele tivesse, não existia sofrimento, não existia nada. Porque Deus é amor, ele gosta de cuidar de tudo. O céu ficou sem um rei, sem um governante, sem um presidente, por muitos e muitos anos. Porém, somente depois, quando Jesus subiu, veio à terra e depois subiu ao céu, ele sentou à direita de Deus, entendeu? Não de forma física. Quando ele fala sentar à direita, ele indicando que Deus é de direita, é do partido de direita. Lá no céu, aqui na terra, só depois que veio o partido de direita para cá, mais na frente. Então, depois que Jesus foi coroado no céu, o nome de Jesus lá no céu é Miguel. Não é Jesus, é Miguel. Então, Miguel, junto com os seus anjos, batalharam contra os anjos de Satanás e expulsaram a esquerda lá do céu. Jesus fez uma limpeza geral no céu. Todo o lixo, toda coisa que não prestava, ele jogou de lá para cá, para a terra. Satanás podia ir lá no céu, a hora que ele quisesse. Ele vivia lá. Então ele fazia de tudo para os anjos pecarem. E muitos anjos pecaram.
Aí quando Satanás caiu para cá, os anjos falaram, agora o céu está livre, mas ai da terra, que Satanás desce aí com grande fúria. Foi batalha assim de quase um ano, viu? Lá no céu. Foi batalha feia. Os demônios contra Jesus e os outros anjos. Mas aí Jesus pegou, meteu a porrada, sei lá, bateu neles, jogaram com tudo para cá, para a terra. Então o céu ficou limpo. Jesus deixou limpinho o céu, Satanás nunca mais pôde ir lá. Mas continuou governando aqui na terra. Agora vocês entendem porque o sofrimento é forte? E o sofrimento é mais forte ainda porque os demônios estão doentes e eles precisam do sofrimento humano para poderem se saciar dessa doença que eles pegaram lá no dilúvio, quando eles tiveram contato com as mulheres. Eles pegaram uma doença muito grave. E então, essa é a esquerda que vem dominando a terra desde lá do Éden, Adão e Eva, junto com Satanás e muitos. Claro que mais na frente Deus escolheu pessoas também do meio deles que estavam com o coração voltado para o que era bom, para formar a direita aqui na terra. Aí depois a gente vai ver isso no próximo capítulo. Então fica a dica, você é de que lado? Da direita ou da esquerda? Satanás e Adão e Eva foram para o lado da esquerda, questionando o governo de Deus governar. E você vai para o lado da esquerda ou vai para o lado da direita? Deixa um like se você for para o lado da direita.